E aí galera, tudo certo? Espero que todos vocês estejam bem, né? Em casa, seguros, que a família de vocês também esteja bem. Hoje eu trouxe para vocês então aqui, eu preparei uma aula sobre Roma Antiga, né? Uma aula para o terceiro ano do ensino médio. Então ela vai ser uma aula que vai ser um pouco mais sucinta, um pouco mais pontual em alguns aspectos, tá? Ela não é uma aula em que vocês vão aprender detalhes sobre Roma, até porque esses detalhes eles ficam muito mais para um sexto ano, tá? Isso aqui é uma aula para o terceiro ano do ensino médio. Esse barulho de patinho que vocês estão vendo é meu cachorrinho passando, tá? Vocês ignorem isso. Bom, vamos lá então, galera. Roma Antiga, tá? Fiz aqui para vocês uma tela de um jogo, né? Existem vários jogos que trabalham com a dinâmica da Roma Antiga. Um que eu gosto muito é o Total War. Total War é um jogo muito bom de estratégia em que tu comanda todo o Império Romano, tá? Então vamos começar trabalhando com os legados de Roma, porque eu acho interessante sempre que a gente for trabalhar com história, trazer o que aquela civilização deixou de legado para nós, para daí sim começar a falar da história dela, né? Ou seja, trazer coisas da atualidade para depois voltar no tempo, né? Então a Roma Antiga vai deixar vários legados para nós. O primeiro deles diz respeito ao direito, né? Toda a base do direito ela é romana. Então, por exemplo, se algum de vocês optar por fazer uma faculdade de direito, Eu ia fazer faculdade de direito. Eu fiz uma semana. Depois eu descobri, gente, eu nem consigo falar direito. Como que eu vou fazer direito? vocês vão ver que lá na faculdade vai ter lá a cadeira de direito romano, né? Porque toda a base de direito ela vem da Roma Antiga. Então, tanto o direito civil quanto o direito penal, eles têm origem nos primeiros códigos de leis criado pelos romanos, tá? Então, um dos principais legados da Roma Antiga é a questão do direito. Outro legado, e esse é icônico, né, é a arquitetura. Claro, nós vivemos tempos de quarentena, tempos de isolamento em que as pessoas não podem mais, por exemplo, visitar um coliseu, mas a técnica de construção que os romanos utilizaram para erguer este grande monumento era uma técnica incrível. Se vocês olharem aqui, o coliseu ele é todo composto por arcos, né? E a técnica de construção romana, ela é sem argamassa, sem cimento, ela é baseada na distribuição de peso. Então eles construíam um arco, né, faziam de madeira toda essa armação aqui, e eles iam encaixando pedras. Quando chegava aqui em cima, quando se encaixava o que a gente chama de pedra mestra, né, que é aquela pedra em formato mais angular, aquela pedra, no momento em que ela é encaixada, tu pode tirar toda a estrutura de madeira de baixo que ela não vai cair. Porque o que acontece? Aquela pedra ela vai sustentar o peso que vai fazer pressão sobre ela, né? Acho que o Vicente pode explicar um pouquinho melhor essa parte para vocês. Na aula de física ele deve manjar mais desses paranauê aí, tá? Mas além do Coliseu a gente tem vários arcos do triunfo. Então, por exemplo, a França possui um arco do triunfo, né? Criado por Napoleão, só que de inspiração nos arcos de triunfo dos grandes imperadores e grandes generais romanos, certo? Terceiro legado da Roma Antiga, a arte plástica, né, galera? As pinturas. Isso aqui é um mural de uma cidade romana, que é a cidade de Pompeia. Vocês já devem ter ouvido falar, e vocês se lembram lá quando a gente estudou Roma lá no sexto ano, que Pompeia foi aquela cidade soterrada pela erupção do Vesúvio, né? Ou seja, aquele vulcão. Vulcão. Né, que entrou em erupção e que acabou soterrando com cinzas e com lava toda uma cidade romana. E essa cinza, essa lava, ela preservou toda a cidade. Então até hoje existem escavações em Pompeia e cada vez Pompeia vai nos surpreendendo com mais coisas, tá? Então aqui, por exemplo, é um mural que foi descoberto nessa cidade que ilustra o dia a dia de Roma. Então muito do que a gente sabe sobre Roma advém de Pompeia, advém desses murais que estão sendo descobertos e que vão mostrando cenas do cotidiano romano. O próximo legado é um legado que perdura há milênios, né? É um legado que começa lá no ano 1, que é a história do cristianismo. Então, desde o nascimento de Jesus Cristo dentro do Império Romano até a origem da Igreja Católica e chegando aos nossos dias. É o que a gente chama de um processo de longa duração na história. Lembra que a gente trabalhou os processos de curta, média e longa duração? E a história do cristianismo ele se enquadra como longa duração neste período, tá?
E por último, nós temos aqui um legado que vai influenciar diretamente na nossa fala hoje, na nossa língua, que é a língua latina. O latim hoje é uma língua morta, são pouquíssimas pessoas no mundo que ainda falam latim, tá? E ele é uma língua que vai originar várias outras línguas, como o português, o espanhol, o francês. A gente chama de línguas neolatinas, né? Que provém do latim. O Prof. Fábio deve saber melhor essa parte. E ainda bem que a gente não usa mais hoje os números romanos, né? A gente usa eles hoje para escrever século, mas vocês imaginam escrever a data com número romano? Imagina o tamanho da expressão que é dar. Eu vou deixar para vocês aqui um vídeo que vai mostrar um pouquinho de como seria difícil utilizar números romanos ainda hoje em dia, tá, galera? Então acompanhem aí no vídeo. Aqui, ó. Bota aqui e termina aqui. Vamos lá. Caio, oi. Lê a equação pra mim. Ok? X. Não, é número. Ah, ok. 30 mais 10. Não, esse X aqui é X mesmo, que é incógnito. Ah, desculpa. 30 mais X igual a 9X. Não, esse X aqui é de vezes. Oh, cacete, Tá? desculpa. Peraí. 30 mais X é igual a 9 vezes X. Não, esse X é 10. O X é 10, o X é vezes e esse X é incógnito do X. Peraí! Então vamos lá, encontra o X. Tem X ali, atrás de você tem X, tem um X ali do lado, ali no ângulo, aqui. Ô, engraçadão, eu quero o valor do X. Pessoal, sabe que a gente aprendeu isso aí no CA, né? Gente, X é 10. Não, eu quero saber o Xzinho, o X aqui do incógnito, o Xzinho. X 10, Xzinho 5. Você quer ver, idiota? Olha, não é chute, não é chutar qualquer número, qualquer resultado. Tem que isolar o X e passar pro outro lado, lembra? Olha só, você tem 30X aqui, tá? Então você vai isolar o X pra... Não, perdão. Não, esse é o X do 10. Esse aqui, então, esquece isso, tá? Perdão, esse X que eu falei que tá errado é X de errado, não é o X do X. Então eu vou fazer bola. Quando tá errado, eu faço bola, fica... Quadrado isola, quadrado isola. O que passa do quadrado x, passa pro outro lado, tá? Então você tem aqui o x e... Ó, esse x... Pera aí. Apagou aqui, isola o x. Então, enquanto o x... X nesse caso seria o rapper? Bom, voltando então, galera, depois do vídeo, nós temos a origem de Roma. Então agora vamos sim entrar no conteúdo propriamente dito, né? Gente, essa aula que eu estou fazendo hoje aqui para vocês, ela vai abranger 3 aulas do livro de vocês. Aula 8, aula 9 e aula 10 de História 1, tá? Então vocês vão ter essas 3 aulas condensadas numa só, porque todas elas trabalham sobre a mesma temática que é a Roma Antiga. E quando a gente fala de Roma Antiga, pessoal, a gente tem 2 versões para a origem dela, ou seja, 2 modos de se explicar como Roma surgiu. A gente vai ter o modo histórico, ou seja, o que é história, o que é arqueologia, arqueologia, nos contam a respeito disso, e o que a versão lendária, o que o mito vai contar para nós a respeito de Roma. Vamos começar com a versão lendária, que são aquelas historinhas bem legais, aquelas historinhas mitológicas, né? A versão do mito vai dizer que Roma foi fundada por 2 irmãos, né? Pelos 2 irmãos parecem 4 pessoas. Foi fundada por irmãos, Rômulo e Remo, né? E conta a lenda que Rômulo e Remo, eles eram filhos do deus da guerra com uma mortal, e essa mortal, para não ter o fardo de carregar e de criar filhos de um deus, ela abandona Rômulo e Remo num cesto dentro de um rio, o rio que é o rio que vai cortar Roma, né? Esse cesto ele vai ser encontrado por uma loba, então existe até hoje essa estátua aqui, que é a estátua da loba Capitólio. Ela vai encontrar essas crianças e, segundo a lenda, ela vai criar essas crianças, ela vai amamentar até esses pequenos menininhos virarem crianças, adolescentes. Nesse momento eles vão ser encontrados por um pastor, e esse pastor então vai tirar eles da loba e vai criá-los como pessoas normais. Lembra muito a historinha do Mowgli, né, do menino lobo criado na selva e tal. Rômulo e Remo vão crescer e vão fundar juntos uma cidade, que eles vão chamar de Roma. Só que vocês sabem como é que são irmãos, né? Irmãos, às vezes, têm alguns problemas de relacionamento, assim podemos dizer, e eles vão acabar brigando. E diz a lenda que Rômulo vai matar Remo.
Desse modo, Rômulo se torna o primeiro rei de Roma, né? E essa é a versão lendária para a história. A versão histórica, a versão oficial, né, que é aceita pelos livros didáticos e pelos historiadores em geral, vai dizer que Roma foi fundada por um grupo de povos que já estavam ali na região, no que a gente chama de Península Itálica. Então vocês podem ver que a Península Itálica ela era habitada por diversos povos. Então os etruscos, os latinos, os samitas, os sabinos, os úmbrios, lírios, óscuos, os cilicianos, os gregos, que também já estavam ali, né? Lembrando que a Grécia é logo do ladinho, na Península Balcânica, logo ali do lado. Então a cultura romana ela vai ter influência da cultura grega também, tá, galera? Então a origem histórica vai dizer que um grupo de latinos, principalmente, que estava ali vai fundar a cidade de Roma e a partir dali ela vai se desenvolver. Então nós temos essas duas correntes assim para explicar a origem de Roma. Claro, como historiador, a gente sempre vai seguir a visão histórica, a visão baseada em fatos, em provas. A versão mitológica ela é mais uma historinha para ilustrar, para deixar bonitinho, né, a origem de Roma, tá? Bom, galera, Roma se localiza na Península Itálica, então para termos de localização, assim, para a gente saber onde é que a gente está falando, a Península Itálica está aqui, ó, essa bota aqui chutando a Sicília, né, dando uma porrada na Sicília, coitada da Sicília, está ali no cantinho, né, sendo escorraçada na bota. Bom, e esse aqui é um mapa topográfico, tá certo, Clara? É topográfico? Espero que sim. Esse aqui é um mapa topográfico da região, tá, pessoal, em que ele apresenta as diferenças de relevo ali onde foi fundada Roma, né? Percebo que aqui existe um rio passando e Roma foi fundada aqui nessa região, uma região montanhosa. Aí eu pergunto para vocês, qual que seriam as vantagens de fundar uma cidade num terreno montanhoso? O que vocês acham? Tempo. Gente, quais seriam essas vantagens? Primeiro, defesa. Básico, né? Tu tem um terreno montanhoso, é mais difícil para que os teus inimigos consigam chegar até tua cidade, certo? Segundo ponto, Roma se localiza perto de um rio, então a questão da água potável também está presente ali, tá? Então tu tem duas vantagens básicas essenciais, defesa e sobrevivência por água, né? E depois por campos férteis ao redor do rio. Percebam que quando Roma é fundada, isso aqui é um mapa em 750 a.C., então é logo nos anos iniciais de Roma, ela é uma cidadezinha que vai ocupar só o que a gente chama de colina palatina, tá? Que é esse morro ali, né? Alguns anos depois, tem um outro mapa e vocês vão ver como Roma vai ter crescido, tá? Olha só, daquele pequena colina, ela vai ter tomado toda essa região ao redor. Então Roma no seu auge chega a ter mais de 1 milhão de habitantes. Ela é uma grande metrópole do mundo antigo. Não é à toa que vai originar um dos maiores impérios do mundo antigo também, tá, galera? Beleza? Então vamos seguindo aí. Gente, a história de Roma, por ser uma história muito longa, assim como a história do Egito também é longa, a gente costuma fracionar ela em pedaços, ou seja, a gente costuma dividir essa história em alguns pedaços para que fique mais fácil de vocês conseguirem entender essa história, tá? A gente costuma dividir a história de Roma em 3 períodos. O primeiro deles, monarquia, um período em que Roma vai ser governada por reis, tá? Segundo período da história romana, uma república, ou seja, um período em que Roma vai ser governada por um conjunto de pessoas eleitas pelo povo. E terceiro momento, um império, um momento em que nós vamos ter uma pessoa que, além de ser o rei da cidade de Roma, vai mandar em várias outras regiões dentro de um império maior, tá? Então esses são os 3 momentos que a história de Roma é dividida. Vamos começar então, óbvio, por monarquia, né? Galera, lembrando, uma monarquia é uma forma de governo no qual tu tem um monarca, um rei, e este rei ele manda numa região, numa cidade, tá? Então Roma inicialmente foi governada, diz a lenda, por 7 reis, e o primeiro deles teria sido Rômulo. Essa lenda do Rômulo e do Remo, ela tem um pouquinho de verdade, galera. Ela está começando a trazer alguns aspectos à tona que podem comprovar que, de fato, essas pessoas talvez tenham existido.
Talvez Rômulo e Remo tenham existido mesmo. Só que, claro, essa história de ser criado por lobo daí já é muito Disney, muito animaçãozinha, né? Mas por que eu digo isso? Porque olha só essa reportagem aqui, galera, do dia 21/2 deste ano, que alguns arqueólogos encontraram o que seria a tumba do Rômulo, né? O túmulo do Rômulo numa das escavações ali, numa reforma na cidade de Roma. Então, se eles encontraram a tumba, provavelmente o Rômulo, a pessoa histórica, de fato tenha existido, né? Bom, gente, Roma, por ser uma monarquia, tá, ela tinha uma política, ela tinha uma forma de governo, uma administração organizada de algum modo. Tá? E a organização política de Roma era a seguinte, então agora é interessante que vocês prestem atenção, tá? Claro, vocês estão prestando atenção desde sempre, mas um pouquinho mais de fala agora. Roma era comandada por um rei, tá? Esse rei ele tinha o comando militar, religioso e político. Esse rei, por sua vez, ele era auxiliado por um conselho de anciãos, ou seja, de pessoas com mais idade, pessoas mais sábias. Essas pessoas mais sábias, elas tinham a função de, quando este rei morria, escolher um novo rei. Então percebam que o cargo de rei em Roma, ele não era hereditário. Rei Roma me lembra... O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha de raiva roeu o resto. Então o rei, ele não era hereditário, ele era eletivo, ele era escolhido por um conselho de anciãos. Só que essa decisão, esse novo rei, ele só iria governar se ele fosse aprovado pela comitia curiata, ou seja, por uma assembleia de famílias livres, de famílias poderosas, de gente que tinha grana ali no círculo romano, tá? Então essa era a organização política da Roma na época da monarquia. Um rei, auxiliado por um conselho de anciãos, que escolhia um novo rei, só que esse rei só poderia governar se ele fosse aprovado pelas famílias poderosas da época, tá? Assim funcionava a monarquia romana, certo? Agora, a sociedade romana, ou seja, como estava organizada a sociedade na época em que Roma era uma monarquia, como é que era dividida, ou não era dividida, né? Então vamos ver como é que funcionava esta sociedade. Gente, a sociedade romana, como qualquer outra sociedade, desde aqueles impérios teocráticos de regadio que a gente estudou, ela é uma sociedade estamental. Ou seja, ela é uma sociedade dividida em estamentos, dividida em camadas, né? E camadas muito bem definidas. Então nós tínhamos os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Os patrícios, a galera que tinha grana, né? Os grandes proletários de terra, de rebanho, de gado, os caras da mufunfa. Os plebeus, que eram artesãos, pastores, pequenos agricultores, comerciantes, uma galera que tinha bens, mas não tinha tanta riqueza quanto os patrícios. Os clientes, que podiam ser ex-escravos, ou seja, escravos que conseguiram sua liberdade, ou filhos de escravos que já nasciam livres, tá? E os escravos que, na Roma Antiga, tinha duas principais formas de escravidão. Ou por dívida, né? Ou seja, se eu contraísse uma dívida contigo e não tivesse como pagá-la, eu provavelmente viraria teu escravo. É, exatamente isso, tá? Se isso existisse ainda hoje, teríamos várias pessoas no sistema de escravidão, né? Ou por prisioneiros de guerra, porque Roma sempre foi uma potência militar, e nós vamos ver isso mais adiante, né? Então, sempre tinha muito escravo de guerra. E nessa pirâmide social tem uma relação muito interessante de se analisar. Os patrícios, eles protegiam os clientes. Por que eles faziam isso? Porque quando acontecia uma guerra, quem lutava não era o patrício. O ricaço, bem de boa, ficava lá, na sua casa, desfrutando da sua vida. Como ele protegeu, como ele dava uma terra para aquele cliente trabalhar, aquele cliente lutava por ele nas guerras. Então era uma relação, tipo assim, uma mão lava a outra, só que com um pouquinho de insalubridade, digamos assim, para essa galera aqui, para os clientes, né? Então essa era a sociedade romana na época da monarquia, tá, galera? Buenas, vamos seguir então. Gente, esse sistema de monarquia ele vai perdurar durante um bom tempo, tá? Vão ser 7 monarcas a princípio. Só que vai chegar uma hora em que esses monarcas eles vão começar a se aproximar muito
do povo, tá? E a galera, o conselho de ancião vai começar a pensar assim, esses caras aí estão ficando um tanto quanto estranho, muito chegado no povo, nós não podemos se aproximar tanto dos plebeus e dos clientes, nós precisamos manter um certo distanciamento. Então, o Senado, né, o Conselho de Anciãos vai dar um golpe de Estado. Foi golpe não. Fica a dica. Né? Vai dar um golpe de Estado, e esse golpe de Estado eles vão implantar uma república. Se a gente pegar a palavra república, né, re vem de res, que é coisa em latim, e público é de todos, ou seja, coisa pública, coisa de todos. Uma forma de governo onde quem comanda é a população ou representantes escolhidos pela população, tá? E essa república, aqui nós temos uma imagem do Senado, que vai ser o grande órgão legislativo durante o período republicano, tá? Ela também vai ter uma organização política. E vocês vão ver que da organização política da monarquia para a organização política da república vai ter uma pequena diferença, tá? O que a gente já percebe é que ela se tornou uma organização política horizontal. Teoricamente, nenhuma instituição tem mais poder do que a outra. Antes, na monarquia, nós tínhamos uma forma de organização vertical, ou seja, o monarca ele possuía mais poder que os demais. Aqui na república, horizontal. Todos, teoricamente, têm o mesmo poder. Nós vamos ter as assembleias populares. Agora percebam que não é mais só aquelas famílias livres, e sim todas as pessoas que moravam em Roma, tá? Essas pessoas escolhiam, elegiam os magistrados. Os magistrados eram, digamos assim, as pessoas responsáveis por administrar a cidade. Então elas controlavam, os magistrados controlavam a política externa, a defesa militar, as finanças, a administração urbana e os assuntos religiosos e morais. Só que, lembram que quem deu o golpe foi o Conselho de Ancião? Então esse Conselho de Anciões ele também tinha uma certa força. Esse Conselho de Anciões vai passar a se chamar Senado a partir desse momento. E o Senado auxiliava essa galera aqui. Só que o Senado era uma aristocracia, ou seja, era um governo de quem tem money, né? Money que é good and não have. O cargo de senador era um cargo vitalício, ou seja, tu ficava nele até o fim da tua vida. E ele controlava, os senadores controlavam as finanças públicas e elaboravam leis. Então, querendo ou não, mesmo sendo uma forma de organização política horizontal, o grupo do Senado ele dispunha de mais poder ali dentro. Afinal, era um cargo vitalício, era um cargo para pessoas ricas, então eles controlavam um pouquinho aí, né? Tranquilo até aqui, pessoal? Dentro do quadro das magistraturas, nós temos vários tipos de magistrado. Nós temos os questores, os edis, os pretores, os cônsules e os censores, tá? Claro que o mais importante é o cargo de cônsul. Até hoje, uma pessoa que é cônsul num país, ela tem um certo prestígio, um certo glamour. E os censores, eles existem até hoje. Vocês devem saber que o IBGE faz o censo, né? A contagem da população. Era exatamente isso que um censor fazia. Então existia uma hierarquia política, se assim podemos dizer, dentro da instituição das magistraturas. Tranquilo? Então o que mudou da organização política da monarquia para a organização política da república? A gente tira o cargo de rei e a gente bota o cargo de magistrado, e a gente tira a comitia curiata, que são as famílias ricas, e bota as assembleias populares, tá? Então essas são as principais mudanças nesse sentido. Bom, galera, durante a República, Roma vai passar pelo seu maior momento de expansão territorial. Se vocês pegarem qualquer filme sobre Roma Antiga, vocês vão perceber que a instituição com maior disciplina e maior poder na Roma Antiga é o exército, tá? O exército romano sempre foi um exército muito disciplinado, muito bem treinado. E esse exército é que vai fazer com que Roma atinja o seu tamanho imperial, que a gente vai ver depois, que é um negócio monstruoso, tá, galera? Bom, aqui nós temos um mapa, né, da Península Itálica no início da história de Roma, no período republicano, tá? Percebam como Roma vai crescer neste período. Então, ó, originalmente ali era a cidade de Roma. Lembram? Ela começa pequena em cima de um morrinho, né, e depois ela vai se expandir.
Vamos lá, então Roma começa assim, com a ajuda do seu exército, alguns anos depois, Roma vai ter abocanhado toda essa parte aqui de cima. Vamos avançar um pouquinho mais. Pegou toda a bota. Então Roma agora domina praticamente toda a Península Itálica. Só que aqui embaixo, na Sicília, ela vai ter um pequeno problema. Que vocês podem ver que essa área aqui da Sicília, assim como Córcega e Sardenha, elas são dominadas por Cartago. Cartago é uma cidade fenícia. Depois vai dar uma treta entre os dois, vocês vão ver, tá? Só que vai chegar uma hora que Roma, por seu poderio militar, vai conseguir dominar essa parte também. Isso aqui, galera, é só no período republicano, tá? Não são muitos anos, mas é uma expansão muito rápida e muito eficaz, se assim podemos dizer, né? No momento em que Roma entra em contato com Cartago e começa a disputar esses territórios, a gente vai ter o que a gente em história conhece como guerras púnicas, tá? São três guerras púnicas entre Cartago e Roma. Púnicas porque os romanos chamavam os cartagineses de punis, que quer dizer fenícios, na língua latina, tá? Então por isso, guerras púnicas. Roma vai dar um pau em Cartago, nas três guerras púnicas, tá? Vamos ter algumas vitórias de Cartago? Óbvio que vamos ter. Mas é aquela, né? A gente ganhou a batalha, mas não ganhou a guerra, tá? Podemos ter ganho a batalha, mas eles vão ganhar a guerra! Como é que é? Cartago vai ser muito famosa pelos seus elefantes de guerra, né? É uma cidade no norte, no noroeste da África, então é uma cidade bem famosa por sua frota também naval. Lembrando que os fenícios sempre foram grandes navegadores, então Cartago vai herdar essa questão marítima também deles, tá? Mas como eu falei, não vai ter muita chance contra aquela que era a maior máquina de guerra da antiguidade, que era o Império Romano, tá? Aqui nós temos um mapa que mostra o quanto Roma dominava e o quanto Cartago dominava no momento em que essas duas potências entram em conflito. Percebam que Roma dominava a Península Itálica e Cartago todo o norte da África e a parte de baixo da Península Ibérica. Então Cartago tinha muito domínio também, tinha muito poder. Só que não foi páreo, reforço, para o exército romano muito bem disciplinado, muito bem armado e muito bem treinado. Tá, galera? Bom, a sociedade romana durante o período da República ela vai sofrer algumas alterações se comparada com a sociedade romana do período da monarquia, tá? E qual é essa alteração? A alteração que vai acontecer é a inclusão de uma nova classe. Percebam que aqui ó, surgiu uma classe nova aqui no meio, entre os patrícios e os clientes. Essa classe a gente chama de cavaleiros ou homens novos. Quem são os cavaleiros ou os homens novos? São a galera aqui de baixo, são os plebeus que ganharam dinheiro durante aquelas guerras de expansão, seja vendendo produtos, seja abastecendo os exércitos, e de tanto dinheiro que eles ganharam, eles se tornaram pessoas poderosas. Não chegam a ser um patrício porque não nasceram em famílias ricas, mas conseguiram dinheiro ao longo de sua vida, tá? Então a gente tem uma clara relação de quanto mais dinheiro tu tem, mais tu sobe na pirâmide social, e quanto menos dinheiro tu tem, mais tu desce nessa pirâmide social. O motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Então percebam que é uma pirâmide baseada também na questão econômica. Roma também levava em consideração isso. Momento curiosidade, o nosso dinheiro hoje vai vir da palavra denário, da moeda romana que circulava na época, tá? Tranquilo até aqui, povo? Espero que sim, qualquer dúvida, bota nos comentários. Bom, gente, nessa época vai surgir uma política muito famosa e uma política que de certa forma a gente usa até hoje, né? A panem et circenses, ou política do pão e circo, tá? O que é a política do pão e circo? A política do pão e circo é uma política em que os governantes de Roma, sejam eles os magistrados e depois os imperadores, vão se utilizar de duas ferramentas, digamos assim, para conter os movimentos populares. Diversão, o circo, né? E pão, a comida, a distribuição de comida.
Então, quando um magistrado, quando um imperador via que a população estava querendo se revoltar, e eu, população, sempre vou me referir a plebeus para baixo, tá? Eles faziam um espetáculo, algum jogo público. Então, nessa época que vai ser construído o Coliseu, né, que hoje está assim, graças à ação do tempo e a própria ação humana, mas que quando foi construído era assim. Percebam que ele tinha toda uma cobertura em cima, né? Ele era todo completo com estátuas ao redor, então imagine que devia ser lindo na época, né? Quem dera a gente pudesse voltar no tempo e de fato vivenciar estes momentos aqui. Para quem curte o jogo, Assassin's Creed, se eu não me engano, o Brotherhood, ou 2, se passam na Roma Antiga, né? Então tem todo o Coliseu reconstruído naquele momento. E nesse Coliseu, então, aconteciam as famosas lutas de gladiadores, tá? Os gladiadores geralmente eram escravos ou plebeus endividados que iam ganhando fama conforme as lutas iam se passando e sobrevivessem a essas lutas, né? O que não era um negócio muito simples para a época. E talvez conseguiam sua liberdade até. A gente costuma dizer que nessa época a tua vida dependia de um curtir, né? De um like do Facebook. Porque se pegar qualquer filme, quando o gladiador estava nessa posição aqui de ter dominado um outro, ele olhava para o imperador ou para os magistrados, ou ele fazia assim, ou assim, vida ou morte, né? Então, like ou dislike fazia a vida do cara continuar ou não, se assim podemos dizer, tá? Gente, tem um filme que eu adoro, é um filme que talvez vocês já tenham olhado, mas fica a dica para vocês olharem, que é Gladiador, que é um filme que demonstra essa realidade dos gladiadores, tá? Vou deixar o trailer aqui para vocês darem uma olhadinha agora também, certo? Depois o YouTube vai querer os direitos autorais, mas eu não estou monetizando o vídeo igual, então botemos o trailer ali no meio também, tá? Então fiquem com o trailer agora, galera. O general que se tornou escravo. O escravo que se tornou gladiador. My name is Gladiator. O gladiador que desafiou um império. Dirigido com maestria por Ridley Scott. Descubra o poder sem paralelos e a glória de O Gladiador. Uma deslumbrante combinação de ação ininterrupta e extraordinária história. O Gladiador. Bom, gente, voltando então depois desse trailer, eu sempre acho muito bom filmes históricos, claro, sempre cuidando, porque tem alguns que dão umas fantasiadas muito global aí, né? Então tem que ter um pezinho no chão também quando for assistir esse tipo de filmes. Gente, nesse momento da República, aquele grupo dos plebeus, ele vai lutar. Ele vai meter a cara a tapa, ele vai querer melhoria, tá? Assim como em qualquer sociedade, a galera que está embaixo vai lutar por ter condições melhores de vida. E eles vão, de fato, conseguir durante a República uma série de conquistas, uma série de melhorias para sua vida, tá? Principalmente quando a gente fala no quesito de leis. Então, por exemplo, em 494 a.C., lembrem, vocês não precisam decorar essa data, ela está só aqui para título de curiosidade.
vai ser criado um cargo chamado tribunos da plebe, ou seja, são pessoas da plebe, do grupo dos plebeus, que vão participar das reuniões do Senado e vão poder vetar as decisões do Senado ou não. Sabe o que é vetar? Não sabe, vai pesquisar. Não, tô brincando. Vetar é tu deixar a lei seguir, ser aplicada ou não, tá, galera? Em 450 nós vamos ter a criação da Lei das 12 Tábuas. Isso aqui é importante, galera. Por quê? Porque até esse momento a lei na Roma Antiga ela era uma lei oral, ou seja, eu sabia que a lei era assim porque alguém tinha me contado ela. Então, se eu quisesse modificar ela para o meu gosto, eu poderia. Porque ela não estava registrada em um lugar, ela estava simplesmente falada. Então, a partir desse momento aqui, as leis vão ser registradas. Então, elas não vão mais poder ser alteradas ao gosto particular de cada um. Então, ela vai ser igual para todos, indiferente do grupo social em que tu estava encaixado, tá? Em 377, a gente vai ter a Lei da Canuleia, que vai permitir que plebeu se case com patrício e vice-versa. Sabe aquela historinha da patricinha que se apaixona pelo plebeu? Vamos trazer para os nossos dias atuais. Sabe o William e a Kate, o casal real? O William, um membro da família real, Kate, uma plebeia? Então, se eles vivessem na época do Império Romano, ou da República Romana, como é o caso, antes de 377 eles não poderiam se casar, porque era proibido o casamento entre ordens e classes diferentes. A partir desse momento, o amor está no ar, o amor está liberado, tu pode se casar com outras classes, tá? E em 326 a gente vai ter a abolição da escravidão por dívidas. Isso é interessante, porque a partir desse momento, mesmo se eu te desse um calote, eu não seria teu escravo. Ou seja, não haveria mais escravidão a não ser como prisioneiro de guerra, tá, galera? Bom, a crise da República, do mesmo modo que a monarquia, esse período republicano, ele vai ter o seu auge, mas ele vai ter o seu fim também. E o que vai levar ao fim da República, pessoal? Essa imagem aqui, ela representa muito bem. Não é o MST, tá, galera? Não é isso que vai levar ao fim da República, mas tem a ver com isso, tá? O que vai levar ao fim da República, pessoal, é primeiramente uma ideia de reforma agrária. Uma reforma agrária, vocês já devem saber o que é, mas relembrando, é quando tu desapropria grandes latifúndios e redistribui esses latifúndios entre pequenos produtores, para que se torne mais produtivo este local, porque geralmente tu tem grandes latifúndios que são improdutivos. E na Roma Antiga que vai surgir essa ideia, com dois irmãos, Tibério e Caio Graco, essas duas feras ali, tá, galera? Eles vão lançar essa ideia, eles eram tribunos da plebe, ou seja, eram plebeus que estavam dentro do Senado, e a partir desse momento eles lançam a ideia de por que a gente não desapropria um pouco dessas terras? É muita terra na mão de pouca pessoa. Só que, gente, lembrem, eles estão inseridos dentro de uma sociedade aristocrática, ou seja, uma sociedade onde quem manda é quem tem grana. O que vocês acham que vai acontecer com o pobre Caio Tibério Graco? Então, é isso mesmo que vocês pensaram, né? Faca na caveira, como diria Henrique Fogaça, né? Vamos sentar na graxa. Bom, outro motivo, mas olha só, não deu certo, mas a sementinha ficou. A ideia foi lançada, tá? Outro motivo, eles vão assistir Avengers. Não é isso, galera. Vai existir uma guerra civil em Roma. E uma guerra civil entre dois grupos que estão brigando já faz tempo. Entre a nobreza, no caso os patrícios, os cavaleiros, os homens bons, e os plebeus. Os plebeus querendo mais direitos e os patrícios dizendo, não, calma, não precisa tanto. Então aí vai ter um atrito muito grande entre essas duas classes, o que vai fazer com que Roma não consiga mais ser bem administrada. Vão começar a eclodir brigas, revoltas, vai ter uma mortandade muito alta. E aí vai entrar em cena, galera, além disso, os escravos, porque eles vão se aproveitar dessa situação de fragmentação política, se assim podemos dizer, para também querer melhorias. Então nós vamos ter uma série de revoltas de escravos que vão enfraquecer ainda mais os magistrados. Aqui tem uma imagem de uma série da Netflix, se não me engano é Spartacus, tá?
Não sei se ainda tá no ar ainda, né? Porque a Netflix costuma tirar as séries que a gente gosta do ar. Alô, alô, Netflix. Recadinho. Né? Então os escravos também vão se aproveitar desta situação. O que vai acontecer? Vendo que Roma está esse caos, né, entre plebeus, patrícios, os próprios magistrados não sabendo lidar, vai ter uma galera que vai se aproveitar dessa situação, que são os generais. Os generais, eles têm um poder dentro de Roma muito grande, porque afinal, eles comandam o exército, eles comandam aquela que é a instituição mais poderosa dentro da Roma. E o que esses generais vão fazer? Eles vão se aproveitar desse cenário de caos e vão dar mais um golpe de Estado. E vão implantar o que a gente chama de triunvirato, né? Ou seja, um governo de 3 pessoas. Esse primeiro triunvirato ele vai ser composto pelo Júlio César, pelo Pompeu e pelo Crasso. 3 generais da época. Só que, gente, a mesma coisa. 3 pessoas querendo mandar no mesmo local, a coisa não vai dar muito certo, né? Vai meio que gerar discórdia entre eles, porque um vai querer mandar mais do que o outro. O que vai acontecer? O Crasso vai morrer em batalha e o Pompeu vai ser derrotado pelo César em batalha também. Resumindo, César vai ser o dono da porra toda. Tá? César, Júlio César, né, famosíssimo, muita gente confunde ele como imperador. Júlio César não chegou a ser imperador. Tá? Júlio César foi no máximo um ditador, alguém que tomou o poder para si naquele período, só que ainda governava somente uma região. Tá? Só que César, quando tu toma o poder para si, diz o ditado, né, que o poder começa a subir a cabeça. E César vai ter um fim trágico. César vai ser assassinado em pleno Senado, né, esfaqueado pelas costas. Inclusive por um grande amigo dele, que era o Brutus. Aí tem a famosa frase que ele olha morrendo: até tu, Brutus. Ou seja, até tu me mataste, né? Até tu me esfaqueaste e me traíste. Então é um fim triste para o César. E aí nós vamos ter um segundo triunvirato. Outros 3 generais que vão entrar no poder, né? Esse segundo triunvirato vai ser composto por Marco Antônio, Otávio Augusto e Lépido. De novo, os 3 não se dão bem, são generais com ideias diferentes e eles vão acabar brigando entre si, tá? Otávio Augusto, que era o filho adotivo do César, vai ser o cara que vai triunfar dentre esses 3, tá? E é ele que vai inaugurar o terceiro e último período da história romana, que é o período do Império, tá? Tranquilo até aqui, galera. Se eu estiver falando muito rápido, vocês botam naquela velocidade devagar, né, que tem no YouTube ali. Se não me engano, tem como ajeitar. Bom, gente, o Império Romano vai ser dividido em 2 partes, Alto e Baixo Império, né? Alto Império, um momento de apogeu, um momento de puro desenvolvimento, e Baixo Império, um momento mais de crise da história de Roma, tá? Esse império, essa parte alta do império vai durar do século I até o século III, ou seja, do século I antes de Cristo ao século III depois de Cristo, tá? E ela vai começar com o governo do Otávio, cujo nome completo é Caio Júlio César Otaviano Augusto. Bonito nome, né? Só que vários desses nomes são títulos. Então, que nem Augusto é o primeiro, tá? Então são títulos de honraria, se assim podemos dizer. O Otávio ele vai acumular tanto poder, tanto título, que ele vai ser considerado dentro da história o primeiro imperador de Roma, tá? E o governo dele vai ser um governo tão bom que tanto o governo dele quanto dos próximos imperadores vai ser um momento de desenvolvimento, de paz, que a gente vai conhecer como Pax Romana, ou a paz de Roma, tá? Um momento de paz, de prosperidade, de diplomacia e de proteção militar. São aproximadamente 200 anos em que o Império Romano vai ser o auge, vai ser o bam, vai ser o top of the top, né? O melhor império do mundo, um império próspero, de certa forma, tá? Só que, claro, tudo que é bom dura pouco, como diria, né? Só que esse durar pouco vai passar por um momento de pico. E esse momento de pico é a expansão máxima que esse império vai chegar.
Gente, aqui tem um mapa para vocês olharem o tamanho que o Império Romano vai ter. Lembram que aqueles mapas anteriores a gente via só a Península Itálica e essa região aqui, dominada por Roma? Olha tudo que Roma vai dominar, galera. Desde o que hoje é a Inglaterra até o norte da África, do que hoje é Portugal, até aproximadamente a região ali da Síria, do Irã e do Iraque. É muita coisa, galera. É muito território. Eles vão dominar todo o mar Mediterrâneo, tanto é que eles vão chamar de Mare Internum ou Mare Nostrum, o nosso mar. Né? Porque é uma imagem só para vocês terem noção do tamanho no globo, tá, galera? De quanto esse império vai ocupar em escala global, se assim podemos dizer. Bom, vamos seguir então. Gente, a religião dos romanos, tá? Os romanos, eles inicialmente eram politeístas. Durante boa parte da sua história, eles foram politeístas, ou seja, eles acreditavam em diversos deuses. E os romanos, eles foram bem espertinhos, se assim podemos dizer, porque eles pegaram os deuses gregos, então lembram, os Zeus, Afrodite, por aí vai, pegaram os mesmos deuses e só mudaram os nomes. Então tu vai ter, em vez de Zeus, tu vai ter Júpiter, né? Tu vai ter Urano, Netuno, são os deuses gregos com o nome de planetas, se assim podemos dizer. Então aqui tem uma imagem que representa alguns desses deuses, tá, galera? Só que vai chegar uma época dentro do Império Romano que vai nascer essa figura aqui. Tá? Conhecem? Já viram essa imagem em algum lugar? Gente, essa aqui é uma reconstrução facial de Jesus, tá? Não é aquela reconstrução que a gente está acostumado a ver de um Jesus loiro, de pele branquinha, de olho claro, né? Essa aqui é uma reconstrução baseada na região onde ele teria nascido. Então vai pegar ali que Jesus nasceu na província de Jerusalém, né, da Palestina, é uma província do Mediterrâneo no Oriente Médio. Então é uma província onde a incidência solar é alta, as pessoas geralmente elas têm a pele mais morena e o cabelo encaracolado. Então aquela nossa imagem de Jesus mitificado, né, muito europeu, se assim podemos dizer, hoje ela já está em contestação. A história hoje já nos apresenta essa outra face aqui. Quando Jesus nasce, depois de alguns anos ele começa a pregar toda uma religião diferente da religião que os romanos estavam acostumados, né? Ele começa a pregar o cristianismo, a crença em um único Deus, né, que a gente chama de monoteísmo, com base no monoteísmo ético dos hebreus que a gente já estudou. Então, inicialmente, essa pregação de Jesus, o cristianismo, ele não vai ser muito bem visto pelos romanos, porque além de quebrar com a crença do politeísmo, ele também vai quebrar com a crença de que o imperador era um ser divino. Para os romanos, o imperador era a encarnação de um dos seus deuses. Tanto é que alguns imperadores acabavam sendo divinizados após sua morte. Então, quando o cristianismo entra em ação e começa a dizer que tudo isso está errado, os imperadores romanos vão começar a mandar perseguir os cristãos. Então, aqui vocês têm uma imagem, é um quadro, né, representando alguns cristãos sendo crucificados. A crucificação ela era uma forma de punição que já existia em Roma. Ela não vai surgir com o cristianismo. Ela já está ali, a cruz ela já era utilizada como forma de punição para outros tipos de crime. Além da crucificação, muitos dos cristãos eram colocados dentro dos anfiteatros, dentro do Coliseu, por exemplo, para enfrentar leões, né? Porque, claro, isso causaria a morte deles. Então era uma forma de puni-los pela sua crença errada. E aqui nós temos a clássica imagem de Jesus sendo julgado por Pôncio Pilatos, né? Pôncio Pilatos também, de fato, historicamente falando, existiu. Ele era o governador da província da Palestina na época, né? Então, assim, galera, a figura histórica, Jesus Cristo histórico, isso é praticamente 100% certo que ele existiu. Agora, toda a sua veia religiosa e mítica, isso a história não se mete, isso a gente deixa para a religião então explicar, tá? Só que se vocês olharem esse mapa aqui, esse mapa ele mostra os pontos mais escuros, são os pontos onde o cristianismo começa a ganhar força, e depois o azul, desculpem,
O azul é todo o contorno do tamanho do Império Romano. Então percebam que o cristianismo ele ganha muita força dentro desse império. Ele vai ganhar força por alguns motivos, tá, pessoal? Dentre eles, a crença e o cristianismo vai pregar a igualdade entre as pessoas, o amor ao próximo, a justiça para todos de forma igualitária e a salvação por meio das boas ações. Diferente de algumas outras crenças que na época diziam que a pessoa iria ser salva, por exemplo, pela riqueza que ela possuía em vida, ou por ser alguém poderoso ou não, o cristianismo traz toda essa outra visão de salvação, tá? Então ele vai ser super bem aceito, principalmente entre as classes baixas da população romana, entre plebeus, clientes, escravos, que vão encontrar nessa nova religião um motivo para viver, se assim podemos dizer. E esse cristianismo ele vai ganhar tanta força e tantos fiéis, que nós vamos ter dentro da história de Roma alguns imperadores que vão se render ao cristianismo, que vão se converter enquanto cristãos. É o caso do Constantino, tá? Que vai ser o imperador que vai fundar a cidade de Constantinopla. Ele, através do Edito de Milão, vai garantir liberdade de culto aos cristãos, ou seja, vai deixar de perseguir os cristãos, tá? E vai se batizar cristão também. E alguns anos depois, nós vamos ter o Teodósio I, que vai ser o imperador que toda a família dele já era cristã. Ele vai dizer assim, já que o cristianismo tomou tamanha proporção, a partir desse momento o cristianismo é a religião oficial do império. Ou seja, o politeísmo vai ser abandonado, né, vai ser negado todos aqueles outros deuses e vai ser adotado o monoteísmo cristão dentro do Império Romano. Por isso que a gente estudou que o cristianismo ele é um processo histórico de longa duração, ou seja, é algo que começou lá dentro da história de Roma, mas que se estende até os dias atuais e que não tem previsão de acabar, se assim podemos dizer. Tranquilo, galera? Então, ó, Baixo Império Romano, a fase de decadência do Império Romano. Vamos começar a entender o porquê que esse império então vai chegar ao fim. O que é uma característica muito comum de todos os impérios da antiguidade, né? Eles vão ter um ápice e depois eles vão deixar de existir. Gente, o Baixo Império Romano é uma fase de muita disputa interna dentro de Roma. Lembram que quando eu expliquei antes da República, a República Romana ela também vai deixar de existir face aos problemas internos que ela encontra? O Império é a mesma coisa, né? Vão começar a haver muita disputa de poder entre as famílias mais poderosas da Roma, tá? Outro motivo que vai levar esse império a cair é porque vai chegar um momento em que Roma vai se expandir tanto que eles não têm mais como controlar tudo isso. E eles vão parar. Roma vai parar de se expandir para tentar conseguir controlar as províncias e as fronteiras que ele já tinha demarcado. E no momento em que Roma deixa de se expandir, isso vai acarretar uma série de outros problemas que vão levar ao fim do Império, tá? Outro motivo que vai levar ao fim do Império, a chamada invasão dos povos bárbaros. A gente tem que entender que o conceito de bárbaro para os romanos é qualquer pessoa que não fosse romana. Então qualquer outro povo que não estivesse dentro dos limites do Império Romano seria taxado de bárbaro. Então, por exemplo, os germanos, os egípcios, os hunos, os godos, os visigodos e todo o resto é tudo bárbaro para o Império Romano. Bárbaro é um conceito pejorativo, porque na visão dos romanos, tu ser bárbaro quer dizer que tu tem uma cultura inferior a deles. Por isso que hoje a gente não utiliza mais essa nomenclatura de um povo é bárbaro, porque a gente sabe que hoje não existem culturas que são superiores umas às outras, tá? E esses povos, vamos usar o nome certo, esses povos germânicos que estavam ao redor do Império Romano, eles vão começar a invadir o Império, a entrar dentro do Império, aproveitando esse momento de fraqueza interna, esse momento em que vai estar tendo disputas dentro de Roma e as fronteiras já não estão mais sendo expandidas e sim agora elas estão paradas. Os germanos vão se aproveitar desse momento e vão começar a entrar no Império Romano, até mesmo a convite dos próprios romanos.
vão ter alguns imperadores romanos que vão ver que não tem exército suficiente para guarnecer a fronteira. Então eles vão convidar os povos que vivem nessa fronteira para fazer parte do Império Romano. Então esses povos germânicos eles já vão estar inseridos dentro deste império. Resumindo, galera, o que vai levar ao fim do Império Romano? É um ciclo, tá? São vários fatores de forma cíclica e que vão se influenciar. Então, olha só. O primeiro fator, fim das conquistas. Roma vai parar de conquistar. O que isso vai acarretar? Um aumento no preço de escravos. Porque se vocês se lembrarem que eu falei antes, Roma tinha escravos através de prisioneiros de guerra. Então, no momento em que tu não tem mais guerra, tu não tem mais conquista, tu não tem mais escravos. Não tendo mais escravos, tu tem que começar a comprar os que tu já tem. E isso faz com que o preço suba muito. Além do aumento do preço dos escravos, nós vamos ter a pressão dos chamados povos bárbaros, que vão estar invadindo o território romano. Essa pressão dos povos bárbaros vai fazer com que os imperadores aumentem os impostos para tentar manter o exército. Nós vamos ter uma sobrecarga de taxas sobre a população. Essa sobretaxa de carga sobre a população vai fazer com que as pessoas abandonem as cidades. Porque afinal, querendo ou não, viver na cidade agora estava se tornando muito caro. Então as pessoas vão passar por um processo que a gente chama de êxodo urbano. Elas vão sair das cidades e começarem a morar no campo, né? Em pequenas propriedades que depois vão dar origem aos feudos da Idade Média. E esse abandono das cidades vai fazer com que aquelas pessoas que estavam disputando o poder ali entre si fique mais ferrinha ainda essa briga e envolva agora o exército. Então a gente vai ter um período que a gente chama de anarquia militar. É um período de alguns poucos anos no Império Romano em que a gente vai ter muitos imperadores, tá? Seguidos assim, em questão de mais de 20, em questão de 10 anos, e um deles só vai morrer de causa natural. Ou seja, todos os outros vão ser mortos por causa dessas tretas. E essas tretas vão impedir com que Roma conquiste mais terras. E aí o ciclo vai se repetir. É um ciclo que vai gerar o fim de todo um império, tá, pessoal? O que vai ser feito para tentar salvar esse império? O Diocleciano, que era um dos imperadores de Roma, vai dizer assim, bom, se não tem mais como manter ele unido, vamos dividir esse império. Então o império vai ser dividido em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente com a capital em Roma, depois transferida para Milão, e o Império Romano do Oriente com a capital em Constantinopla. O Império Romano do Oriente vai ser conhecido como Império Bizantino também. Tá? Em 476, o Império Romano do Ocidente, Roma já não suporta mais as invasões bárbaras, Roma já está desgastada internamente, e o que vai acontecer? Os bárbaros, os povos germanos, vão conseguir chegar até a capital desse império e vão depor aquele que é o último imperador romano, que é Rômulo Augusto. Então percebam que o nome do último imperador romano e do primeiro rei de Roma é o mesmo, né? Triste coincidência? Vai saber. Então, em 476 a gente vai ter a queda do Império Romano do Ocidente, o Oriente vai permanecer por mais 1000 anos ainda, tá? E tanto a queda do Império Romano do Ocidente quanto a queda do Império Romano do Oriente, a gente costuma dizer que são marcos temporais. 476 é o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, e 1453, que é o fim do Império Romano do Oriente, é o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, né? São 2 anos importantíssimos, que vão mostrar o quanto o Império Romano foi grandioso e importante para a história da humanidade, tá, galera? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem me pedir, escrevam nos comentários, podem mandar pelo Clipe Escola, tá, galera? Fiquem bem à vontade, se cuidem e lembrem-se, fiquem em casa. Forte abraço, pessoal!